João capítulo 12, versículo 47. Glória a Deus. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por este momento em que iremos ouvir da Tua palavra, Senhor. Que não seja ela minha, mas seja ela Tua, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, venha tocar, meu Deus, em cada um de nós, Senhor. Para que a Tua salvação, meu Deus, chegue a todos. Meu Deus, para que todos possam crer em Ti, Senhor. Para que todos possam alcançar, Senhor, essa salvação que está de graça, disponível para todos, Senhor. Não requer nenhum tipo de pagamento, a não ser somente crer em Ti, Senhor. Pai amado, Deus querido, que o Senhor, meu Deus, venha, meu Deus, fortalecer a nossa fé. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, nos renovar, meu Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito venha falar com cada um de nós, Senhor. Meu Deus, não permita, Senhor, com que a carne fale. Não permita, meu Deus, com que o diabo, Senhor, nos distraia. Com que o diabo, Senhor, roube esta palavra. Não, Senhor, mas que todos nós, Senhor, possamos aprender, que todos nós, meu Deus, possamos crescer, meu Deus, na graça e no conhecimento para a glória do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, meu Deus, que não seja eu, não venha de mim, mas venha de Ti, meu Deus, para cada um de nós, meu Deus. Usa este Teu servo, meu Deus, para falar, meu Deus, com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Vamos fazer a leitura mais uma vez. João capítulo 12, versículo 44, nós vamos fazer a leitura, para poder contextualizar. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém, irmãos? Sim. Eu acho que os irmãos conseguem entender muito bem aqui essa palavra, né? Ela está bem explícita, bem clara. Que a salvação consiste em conhecer a Cristo. A salvação consiste em ouvir falar do amor de Deus e crer na salvação que Deus proporcionou a toda a humanidade. Irmãos, Jesus, como nós estamos vendo aqui, Jesus ele não veio para julgar o mundo, ele não veio para julgar as pessoas, mas ele veio antes para salvar a cada uma do seu pecado. Por isso João diz, quando ele estava vendo Jesus vir ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que o quê? Tira o pecado do mundo. Não é tira o pecado do judeu, não? Tira o pecado de quem? Do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus ele trouxe as boas novas do reino de Deus, foi as boas novas de salvação, para que aquele que estava perdido, longe de Deus, pudesse se aproximar de Deus. Aquele que outrora estava distante do Senhor, tinha agora a oportunidade de se achegar ao Senhor, por meio agora do seu sangue, por meio agora da sua carne, da sua morte e ressurreição. Por isso ele vai dizer em Atos, por isso em Atos diz que o Senhor nos preparou esse novo e vivo caminho, a saber, pela sua carne, ou seja, pela sua morte. Nós temos hoje acesso à presença de Deus. Então Jesus ele não veio julgar, Jesus ele ainda não está no caráter de juiz, ainda está no caráter de advogado. O Senhor está advogando por cada um de nós diante de quem? De Deus.
Só que haverá o dia em que esse advogado assumirá a posição de juiz, irmãos. Mas por enquanto, ele está dando a cada um a oportunidade de ser o quê? Salvo, de se arrepender. Então quem não crer nas palavras de Jesus, está automaticamente rejeitando quem? Está rejeitando Deus, irmãos. Porque ele falou que ele não está falando dele, ele está falando de quem? O Pai estava falando com ele e ele estava passando para o Pai. Da mesma maneira que eu estou aqui falando. Não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então, se vocês me rejeitarem, as palavras que eu estou dizendo, de acordo com a palavra, vocês estão rejeitando o pastor? Estão rejeitando quem? Então, só para os irmãos entender aqui o que eu estou tentando dizer. Então, da mesma forma que, da mesma maneira como essas pessoas, os judeus aqui no caso, para quem Jesus estava pregando, estavam com seus corações endurecidos, não dando ouvido às palavras de Jesus, eles não estavam desprezando a Jesus, mas estavam desprezando a Deus. Porque Jesus foi enviado para salvar, a começar pelos judeus, a salvar os seus. Mas a palavra também diz que os seus o quê? Rejeitaram. Os seus rejeitaram. E ao rejeitar Jesus, eles estavam rejeitando quem? A Deus. Então quem não crê em Jesus, quem não crê nas palavras, não é só, eu creio em Jesus, eu creio que ele é o Filho de Deus, nascido de Maria, né? Já para abranger tudo, nasceu de Maria, da Virgem Maria, eu creio que ele é o Filho de Deus, mas isso é suficiente? Por quê? Tem que se crer no que, irmãos? Nas palavras, nos mandamentos que ele deu. Porque é por meio dos seus mandamentos que nós conhecemos a Deus. É por meio dos mandamentos que Jesus nos trouxe na nova aliança, que nós temos, irmãos, por meio do Espírito Santo, a condição de andar por este caminho, e esse caminho que nós andamos, ele é perfeito, ele é bom, e ele agrada a quem? A Deus. E que caminho é esse? É Cristo. Esse é o caminho. Então, se eu andar nesse caminho, obedecendo às suas palavras, então eu encontrarei a vida. Por quê? Porque essa palavra vai me mostrar a vida. E quem é a vida? Jesus. Agora, se as pessoas rejeitam essa palavra, se elas não querem se comprometer em seguir a Jesus por meio dos seus mandamentos, ela está rejeitando a vida. Então, vai restar a ela o quê? A morte. A destruição. Então, por isso Jesus diz, olha, eu não vim para julgar o mundo. Jesus, ele veio para salvar. E de que maneira ele iria salvar? Trazendo essas boas novas do reino de Deus. De que ele padeceria na cruz, de que ele morreria na cruz como um malfeitor, como uma pessoa maldita, se pondo no nosso lugar, para que nós não precisemos passar por isso para termos a vida eterna. Ou seja, quando eu olhar para a cruz, eu vou ver ali que um homem justo morreu, que não merecia a morte, tanto que Pilatos disse, olha, eu não quero condená-lo, porque eu não vejo mal nele. Tanto que ele tentou até meu avô açoitar ele mais ainda, não porque Pilatos queria ver o mal de Jesus, para ver se o povo o quê? Se compadecia. Então, olha, açoite ele mais aí, para ver se o povo se compadece. Só que o povo não o quê? Se compadeceu. Antes preferiram quem? O Barrabás. Antes preferiram o Barrabás. Então Jesus apanhou, Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, foi cuspido, irmãos. Jesus, ele sofreu a pior das atrocidades que alguém poderia sofrer. Nem os dois ladrões da cruz passou pelo que Jesus passou, irmãos. Mas tudo isso por amor a mim e a você. Para que nós hoje tenhamos esse conhecimento por meio da palavra. E assim creiamos em Cristo, que ele veio ao mundo na forma humana, andou conforme a vontade de Deus, foi elevado na cruz para atrair as nossas maldições, atrair a si as nossas maldições, as nossas enfermidades, as nossas doenças, atrair sobre si, irmãos, todas as nossas mazelas, atrair em si, como diz até mesmo a palavra do Senhor, que na cruz foi cravado todos os nossos escritos de dívida que estava contra quem?
contra nós para com Deus. Pagando assim o preço para que hoje você, eu, tenhamos pelo Espírito Santo a certeza que somos filhos de Deus. Porque fomos lavados, remidos no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro, para hoje termos vida eterna. Então, nós temos hoje, irmãos, todos nós temos hoje, o livre acesso à palavra que dá vida. Todos nós temos o livre acesso à palavra, no seu celular, na sua mão, quando você ouve, você tem o livre acesso para conhecer a vida eterna que está em Cristo. Então, quando nós lemos a palavra, nós não estamos lendo um livro histórico, mas nós estamos buscando nela a vida eterna. Porque foi o que Jesus disse aos fariseus, aos que procuravam: olha, vocês procuram nas Escrituras a vida, mas elas testificam de mim. Elas falam de mim, que eu sou a vida. Então, aquele que rejeita essa palavra, ela está rejeitando a vida. Porque é por meio de Cristo que nós alcançamos a salvação, a vida eterna. Então, Cristo, irmãos, a princípio, até o momento, ele não julga ninguém. Mas ele dá a cada um a oportunidade de salvação. Ele dá a cada um de nós a oportunidade de salvação. E a palavra que é ministrada, a palavra que foi ministrada por Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado até vós o quê? Jesus não pregou outro evangelho. Jesus não pregou outra coisa a não ser: arrependei-vos, consertai-vos, perdoai uns ao quê? Aos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe o quê? Tudo é contrário ao que as pessoas estavam vivendo. Tudo contrário ao que as pessoas estavam vivendo. Se as pessoas vissem o seu inimigo passar fome, eles iam lá: deixa essa peste morrer de fome. Deixa morrer de fome. Só faz o mal, não merece ter vida. Mas Jesus disse assim: olha, se o teu inimigo te pedir pão, dá-lhe de comer. Ou seja, Jesus, ele trouxe esses mandamentos para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus, irmãos, ele não quer, a vontade de Deus, o desejo de Deus, que que da mesma maneira como nós amamos a ele, é que nós também o quê? Amemos uns aos outros. Por isso, esse é o segundo grande mandamento. É que nós amemos uns aos outros. Porque se você amar a pessoa que está do seu lado, você não vai desejar fazer o mal a ela. E se essa pessoa também te amar, ela não vai fazer o mal a você. E se nós nos amarmos uns aos outros, como Cristo nos ensinou, como Deus requer daqueles que o seguem, nós viveremos em paz. Mas quando vem a cobiça, quando vem os desejos da carne, os desejos mundanos: eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, mas para mim chegar ali, eu vou ter que passar por cima dele, infelizmente. E a pessoa, ela não mede esforços para poder prejudicar o seu próximo, para poder atingir um status. Ela não mede esforços. E é o que o mundo hoje vem fazendo, que é não medir esforços para atingir um status, um patamar. Ou seja, mas o que Deus quer dos seus discípulos? O que Deus quer de cada um de nós? É que nós amemos uns da mesma maneira como ele nos amou. Da mesma maneira como Cristo nos amou, porque a palavra vai dizer que Cristo nos amou até o fim. Está aí no capítulo 13, versículo 1. 13, versículo 1 aí à frente, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, João 13. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus os amou até o fim. Até mesmo Pedro, que o negara. Jesus amou a todos, irmãos. Jesus não olhou para Pedro e falou: olha, Pedro, você não tem jeito não, você me decepcionou. Não, irmãos. Jesus não teve esse sentimento para com Pedro. Mostrando assim que o Senhor nos ama cada um de nós, apesar das nossas fraquezas, do nosso mau comportamento, da nossa índole
É índole que fala? Né? Da natureza. Apesar disso, Deus te ama. Jesus te ama, só que Ele te ama para te mudar, para te moldar, para te transformar, para te fazer uma nova criatura. Mas isso só é possível quando nós damos ouvidos à sua palavra. Então eu tenho que receber essa palavra para que a vida de Cristo, a vida em Cristo, seja possível em minha vida. Para que assim, naquele dia, eu não esteja do lado errado do tribunal. Os irmãos estão entendendo? Mas antes eu esteja com o Pai para toda a eternidade. Por isso ele diz que no último dia, o que irá julgar todas as pessoas, irmãos, é a palavra. Porque todos têm o privilégio da palavra. Todos têm. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que um dos últimos acontecimentos é que enquanto não for pregado o quê? Enquanto não for pregado a palavra, todas as pessoas não virá o fim. Então, quando o evangelho for pregado ao ser humano, então virá o quê? O fim. Para que ninguém fale, eu não sabia, Senhor. Ninguém me contou. Senhor. Não. Todos vão ouvir. Todos. O que está no meio do mato, o que está no deserto, o que está na cidade, o que está em Marte. Todos vão ouvir, irmãos. Todos vão ouvir. E hoje, todos têm o que na mão? O celular. E todos têm acesso à palavra. Seja ela por meio de uma pregação, ou seja ela por meio do aplicativo. Todos têm acesso à palavra. E a palavra do Senhor é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque essa foi a palavra, essa foi a mensagem pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não houver arrependimento, a pessoa, ela está andando como inimiga de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Estão andando como inimigas de Deus. Romanos capítulo 5. Então a palavra que o Senhor Jesus trouxe, irmãos, a nós, é a palavra de reconciliação. Porque até então, vivendo no pecado, nos constituímos inimigos de quem? De Deus. Vivendo no pecado. A pessoa que vive no pecado, ela é inimiga de Deus, porque Deus, ele é o quê? Ele é santo, santo, santo. E ele exige daqueles que o buscam, daqueles que o chamam de Deus, que também andem em o quê? Em santidade. Porque ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, se eu vivo no pecado, se eu ando no pecado, eu estou andando, acumulando sobre a minha cabeça a ira de quem? De Deus. E então, vivendo assim, em inimizade com Deus. Vivendo em inimizade com Deus. Eu tenho que conhecer a palavra, não somente para conhecer uma religião. Não somente para... eu já li a Bíblia. Não é para dizer eu já li a Bíblia. Mas é para saber qual que é a boa e perfeita vontade de quem? De Deus. É para conhecer a Cristo. Por isso o Senhor diz, aprendei o quê? De mim, que sou manso e humilde. E como que eu vou aprender de Jesus, irmão Roberto? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Então nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas que desprezam a palavra é aquelas pessoas que não querem deixar os seus pecados. Ela não quer deixar o seu pecado. Ela não quer negar a si mesma. Ela não quer tomar a sua cruz. Mas ela quer seguir pelo seu caminho, fazendo as suas vontades, e ainda quer chegar ao reino de quem? De Deus. Só que não tem como. Porque o caminho é apertado e a porta é estreita. É isso, né? O caminho é apertado e a porta é estreita. Então, irmãos, Romanos capítulo 5, olha que interessante. Então, quando a pessoa ela rejeita a palavra, automaticamente ela vive em pecado. E vivendo em pecado, ela está destituída da glória de Deus, assim como nós, outrora, estávamos destituídos dessa glória, porque todos o quê? Todos pecaram. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas almas, então o Senhor nos reconcilia com Deus. E não só nos reconcilia, mas também nos faz seu filho. Olha que maravilha! Ele nos faz seu filho. Mas quando a pessoa rejeita essa verdade, ela se põe como inimiga de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8.
Olha que interessante. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos o quê? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, outrora, por meio da desobediência, do pecado, estava destinada a cada um de nós a ira de quem? De Deus. Mas agora que o sangue de Cristo nos purificou, nos lavou, nós deixamos de ser inimigos de Deus para sermos seus filhos. Amém, irmãos? Para sermos seus filhos. Para sermos seus filhos. Imagina, irmãos, eu estava pensando, né? Imagina. Você pegar a pessoa, você sabe que tem uma pessoa que te odeia. Uma pessoa que, se ela pudesse, ela acabaria com você. Imagina você olhar para ela, depois dela se arrepender, dela deixar tudo isso daí, você falar, olha, agora não tenho só você como amiga, mas agora como irmão, como irmã, como alguém bem chegado a mim. E isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Imagina agora Deus olhando para você, olhando para mim. Deus que é santo, santo, santo. Deus que está em lugar inacessível. E por meio do seu Filho, quando você disse, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus atos, e a partir de agora eu vou andar segundo a tua vontade. Então o sangue de Cristo é derramado sobre a sua vida, sobre você, te lavando, te limpando. Imediatamente você é chancelada, é selada com o Espírito Santo, se tornando assim uma propriedade exclusiva de Deus. E além de ser uma propriedade exclusiva de Deus, você é filha do Altíssimo, filho do Altíssimo, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Mas isso só se tornou possível quando você creu na palavra. Quando você creu, quando você ouviu, quando nós ouvimos. Então, quando eu ouvi a palavra, quando você ouviu a palavra, imediatamente, o Senhor agiu em nossos corações porque nós nos permitimos deixar Cristo agir. E aí, Cristo agindo em nós nos arrependemos porque nós vimos as nossas misérias, nós vimos os nossos pecados, nós vimos toda a nossa imundície. E em meio a toda essa imundície, como aquele leproso, Jesus veio e tocou naquele leproso e o purificou. Da mesma maneira, Cristo purificou a cada um de nós das nossas lepras, das nossas imundícies, e nos deu as vestes brancas. E hoje nós podemos adentrar o santíssimo lugar por esse novo e vivo caminho. Amém, irmãos? Amém. Por esse novo e vivo caminho. Porque agora não somos mais inimigos de Deus, mas somos filhos. Por isso, aqueles que são filhos recebeu o Espírito de adoção, ao qual clama, Abba, Pai. Ou seja, papai. Então, por isso, quando Jesus deu a oração, irmãos, a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar. Pai, o quê? Que estás no céu. Porque não somos mais criaturas, mas somos filhos. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nós cremos. Porque nós o recebemos. E quando nós recebemos a palavra, recebemos Cristo. E quando recebemos Cristo, recebemos o Pai. Amém, irmãos? Então o Pai está em nós por meio do Espírito Santo. E o Pai quer que nós estejamos com Ele, na sua presença, na sua casa, por toda a eternidade. Porque o escravo, como eu havia dito, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim, para todo sempre ele fica. E nós já não somos mais escravos, mas somos filhos para estarmos com o Pai por toda a eternidade, na casa de Deus. Amém, irmãos? Na casa de Deus. Então não somos mais inimigos de Deus. Mas aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que rejeitam essa mensagem, eles não estão rejeitando o pregador, mas estão rejeitando a mensagem dada pelo pregador, que é Jesus.
Que Cristo é o único que pode nos salvar dos nossos pecados. É o único que pode nos resgatar, irmãos, deste mundo mau, deste mundo infame, deste mundo que está indo de cada vez mais a pior. E Cristo é o que pode nos salvar. É Cristo que é o reconciliador. É Ele quem reconcilia. Mas a mensagem tem que ser pregada. Não é mensagem de carro, de casa, irmãos. Não é essa mensagem que Cristo veio trazer. Não é. Mas a mensagem que Cristo trouxe a cada um de nós, irmãos, é que o Pai nos ama. Que o Pai ama cada um de nós. Que o Pai ama todos. Que o Pai ama todos. E Ele deu o Filho dele para que todos pudessem ser o quê? Salvos. Para que todos pudessem ser salvos. Mas é necessário crer no Filho de Deus. É necessário crer no Filho de Deus. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. É necessário, irmãos, crer. Porque se a pessoa vai na igreja ou procura ouvir a palavra para aquilo que é agradável a ela, infelizmente, ela não vai conhecer a Deus. Ela está desprezando a salvação. Eu vou na igreja para ver se eu recebo uma bênção. Eu vou na igreja para ver se Deus ele restaura meu casamento. Eu vou na igreja para ver se Deus abre uma porta de emprego. Eu vou na igreja para ver se Deus me prospera. E ela busca palavras neste porte, nesse sentido. Ela pode até encontrar alguma coisa. Só que ela está desprezando a maior promessa que existe na Bíblia, que é o resgate nosso. É o sermos resgatados do pecado. Porque essa é a mensagem, é a palavra pregada desde Gênesis ao quê? Apocalipse. Que Deus iria resgatar o ser humano, ia resgatar a sua criatura da morte. Porque até então, irmãos, Jesus ele tomou a chave do quê? Do inferno. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que só falta um ainda a ser derrotado, e que seria o qual? A morte. É a única que falta ser derrotada. E ela vai ser derrotada na segunda volta de Jesus. Porque aí o Senhor vai estabelecer o seu reino. Aí o Senhor vai lançar no inferno o quê? O inferno, no lago de fogo e enxofre, a morte, o inferno e o falso profeta. A besta e todos aqueles que o quê? Que o seguiram. Ou seja, falta um ainda. Porque nós estamos ainda sujeitos à morte. Nós estamos sujeitos à morte. Mas há aqueles que estão morrendo sem Cristo e irão perecer por toda a eternidade. E aqueles que estão morrendo fisicamente, mas estão em Cristo, estão com as suas vidas escondidas em Cristo, estão acordando na eternidade, no paraíso de Deus. Amém. Porque Jesus disse a Maria e a Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Mas aquele que morre sem Jesus, ele morre aguardando a segunda, olha que interessante, para receber ainda a segunda morte. Aquele que morre em pecado, aquele que morre longe de Deus, ele morre para a condenação eterna. Mas aquele que morre em Cristo, ele morre fisicamente, mas ele acorda em Deus, no paraíso, como o ladrão da cruz. Senhor, quando entrares no teu reino, o quê? Lembra de mim. E Jesus disse: olha, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Aquele que morre em Cristo, fisicamente, ele acorda já no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas aquele que morre sem Cristo, aquele que morre como inimigo de Deus, ele está reservado para o juízo eterno. Mas o Senhor, ele quer que todos se salvem. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o Senhor retarda a sua vinda, para que todos o quê? Se arrependam. Por isso, nós temos a impressão de Jesus estar demorando. Né? Já passou tanto tempo, parece que Jesus não volta nunca, né? Mas Jesus, ele retarda a sua vinda para que todos venham ao quê? Ao arrependimento. Para que todos venham ao arrependimento, porque ele não quer que ninguém se perca. Mas antes ele quer que o homem se arrependa, irmãos. Por isso nós devemos orar por arrependimento de pecados.
para que os homens se convertam, para que as pessoas se voltem a Cristo e a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Então, veja que toda a intenção do coração do homem promove para com Deus inimizade. Os irmãos conhecem esse texto. Deixa eu só abrir aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combatei e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Portanto, qualquer que quiser ser amiga do mundo, o quê? Constitui-se inimiga de Deus. E o ser amiga do mundo, é como diz aqui a palavra, é tentar se deleitar com os prazeres dessa vida, da carne. Tentar fazer suas realizações por meio de brigas, intrigas, promovendo inveja, dissensão, contendas. E tudo isso vem do coração carnal, humano, que não foi transformado por Deus. Então essa mesma pessoa, ela quer chegar a um lugar, como eu disse no começo, ela quer chegar a um status, mas ela sabe que para chegar ali, ela vai precisar passar por cima de outros. E ela não mede esforços, porque ela quer ter uma certa realização, mas prejudicando as pessoas que estão à sua volta. Entre outras coisas, como diz o texto, mas tudo isso faz com que esta pessoa, ao tentar ser vista, reconhecida pelo mundo, ela apenas está se tornando inimiga de Deus. Ela está se tornando inimiga de Deus. Porque, irmãos, o Senhor nos diz que nós não somos dessa terra. Nós somos apenas o quê? Peregrinos. Então nós temos que passar por essa terra, irmãos, como peregrinos. Temos que usufruir, mas como se eu não o quê? Não estivesse usufruindo, como se eu não estivesse precisando. Eu tenho uma casa, mas eu não vou ficar com o meu coração naquela casa. Eu tenho um emprego, é o emprego dos meus sonhos. Não fique com o seu coração aonde? No emprego. Não fique com o seu coração na sua esposa, no seu esposo. Porque tudo o quê? Tudo passa. Tudo passa, irmãos. Por isso nós temos que viver como se nós não tivéssemos o quê? Nada. E guardemos assim as nossas vidas em Cristo. Guardemos assim o nosso coração em Cristo. Para que assim não sejamos inimigos de Deus, como muitos hoje se fazem inimigas de Deus. Por quê? Porque desejam os bens terrenos e rejeitam os bens eternos que o Senhor está preparando a cada um de nós. O Senhor está nos preparando, irmãos, bens eternos, aonde a traça não irá corroer, onde a ferrugem não irá corroer, a traça não irá destruir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Então, irmãos, nós temos esse ministério, ou seja, em Cristo nós temos a oportunidade de nos reconciliar. O que é reconciliar, irmãos? É procurar ter paz, é buscar paz, é buscar conserto. Os irmãos estão entendendo? É buscar um conserto. E Jesus, ele veio trazer esse conserto. Jesus, ele veio trazer essa paz, ao qual o mundo não pode dar, irmãos. Essa paz, o mundo não tem condição de dar. Veja que quando você aceitou Jesus, veja que quando você foi selada com o Espírito Santo, a partir daquele momento, o seu coração se encheu do quê? Fala, irmãos. De paz e de alegria. Porque naquela hora o amor de Deus te preencheu de tal maneira que te deu paz. Porque naquela hora você viu que você não mais estava perdida, mas agora você tinha sido achada. Amém? Você tinha sido achado. Então nós recebemos a paz. Mas essa paz só foi possível quando nós ouvimos a palavra que nos trouxe a reconciliação para com Deus. Como está em 2 Coríntios capítulo 5, esse é o ministério que Deus ele quer de nós. Que nós levemos a palavra de reconciliação àqueles que estão como inimigas de Deus.
Olha o que diz aí, ó. Romanos capítulo 5. Perdão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Deus, porque o amor de Cristo, julgando nós assim, que se um morreu por todos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais o quê? Mas para aquele que por ele ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Você lembra que quando você aceitou Jesus, você ficou constrangido, constrangida? Que você sentiu a pior pessoa do mundo? Que você chorou, você falou, meu Deus, eu não mereço esse amor. Porque você viu que naquela cruz, uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que não merecia tal morte, morreu para hoje nos dar vida. E naquela hora você se constrangeu. Por quê? Porque ele fez aquilo, não porque você merecia, mas porque ele te amava, porque ele me amou, porque ele nos amou. Porque o que nós merecíamos antes da cruz de Cristo era apenas o que, irmãos? A condenação eterna, a ira de Deus. Mas Deus nos amou em Cristo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. E quando nós tivemos conhecimento deste amor, nós nos constrangemos, porque nós vimos o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus, repito, não está em Deus te dar casa, em Deus te dar carro, em Deus te dar cura, te dar saúde, em Deus te dar todas as riquezas do mundo. Mas o amor de Deus ficou tão claro e evidente que ele demonstrou esse amor em Cristo, enviando o seu Filho amado, o seu único Filho, para te resgatar, para me resgatar da ira vindoura. Amém, irmãos? E hoje nos dá vida. Então o amor de Cristo, primeiro, quando nós temos esse conhecimento, ele constrange a todos. Ele traz o constrangimento. Quantas das vezes você peca, você erra, você, poxa, eu pequei hoje, você fica como? Constrangido, é ou não é? Você fica, poxa, eu não devia ter feito. Porque você fica constrangida porque você sabe que alguém morreu por você para você não fazer mais aquilo. É o que o texto está dizendo aqui, ó. Vamos ler mais uma vez aqui, irmãos? Olha o que o texto está dizendo, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais o quê? Ou seja, Jesus morreu por você, não é para você, agora Jesus morreu para mim, agora eu vou viver a minha vida. Não. Você vai viver a vida de Cristo. Você vai viver não mais para você, mas você vai viver para Cristo. Então você tem que declarar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não posso permitir com que a minha carne ela viva, mas antes tenho que subjugá-la para que Cristo, por meio do Espírito Santo, viva em mim. Amém, irmãos? Para que Cristo, por meio do Espírito Santo, viva em mim. Então, versículo 15, então não devemos viver para nós mesmos, mas para Ele, porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, né? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o quê? Conhecemos deste modo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nós conhecemos a Cristo quando ele estava em carne, quando ele veio em carne. Só que agora a gente já não o conhece mais assim, porque ele recebeu um corpo novo, um corpo glorificado. Amém, irmãos? Tanto que muitas das vezes, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, os discípulos nem imaginavam que era quem? Era Jesus. Jesus no caminho de Emaús ali, do lado dos discípulos lá. O que vocês estão falando aí? O que aconteceu? Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Mataram lá Jesus, o Salvador? Ah, é? Mas como vocês sabem disso? Aí Jesus vai lá e mostra para eles que aquilo deveria acontecer, que era necessário. E quando ele está dentro da casa lá, Jesus dá graças e desaparece. Eles olham. Era o mestre? Era Jesus? Eles só lembraram, só deram fé que era Jesus quando ele levantou o pão e deu o quê? Deu graças. Eles não reconheciam mais aquele corpo que estava suscetível ou estava falido a morrer como uma pessoa normal.
Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o trouxe à vida, e a vida está em Cristo. Então Cristo não pode morrer mais, irmãos. Porque Cristo já morreu em nosso lugar, Cristo ressuscitou em nosso lugar para nos dar vida. E da mesma forma, quando Cristo vier, também receberemos um corpo semelhante ao dele, que nunca mais verá morte. Amém. Nunca mais verá morte, irmãos. Mas receberá um corpo novo, ao qual não será mais conhecido. Esse corpo cheio de doença, cheio de ruga, esse corpo aí que tem problemas de visão, quando Jesus voltar, não terá mais nada disso, irmãos. Porque receberemos um corpo novo. Um corpo novo. Aquele que não tinha perna, vai ter perna. Vai ser 100% na volta de Jesus, irmãos. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, o quê? E eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma pessoa de paz. É uma pessoa de alegria. É uma pessoa de bondade, de longanimidade, de mansidão. É uma pessoa de domínio próprio. É uma pessoa fiel. É uma pessoa bondosa. É uma pessoa amorosa. Porque o Espírito Santo nela a faz uma nova criatura. A faz uma nova criatura. Então aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Então se você está em Cristo Jesus, se você recebeu essa mensagem, você se entregou a Jesus, você morreu para o pecado, para o mundo, então Cristo começa a formar em você uma nova criatura. Por isso Paulo vai dizer, Pedro vai dizer na sua carta, na 1 Pedro capítulo 1, que hoje nós somos gerados não mais por uma semente corruptível, agora pela incorruptível, que é pela palavra de Deus. Ou seja, somos formados novas pessoas, e assim nós vamos crescendo, desenvolvendo para a glória de quem? De Deus. Não mais sendo quem nós éramos, mas agora deixando o que era velho para viver o novo de Deus, o novo homem e a nova mulher. Amém, irmãos? O novo homem e nova mulher. Mas, olha comigo aí na sequência. Versículo 18. E tudo isso provém de quem, irmãos? De Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério do quê? Irmãos, não é ministério de prosperidade, irmãos. Não é ministério de cura. Não é ministério de louvor. É ministério de reconciliação. Arrependa-se. Deixe o seu pecado, deixe a fornicação, deixe a mentira, deixe todo o pecado de lado e se volte a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode nos reconciliar com o Pai. Porque quando nós nos voltamos a Jesus, o seu sangue é derramado sobre nós, e assim o sangue de Cristo sendo derramado sobre nós, o que acontece primeiramente conosco? Quando o sangue de Jesus é derramado, em Cida, o que acontece? Hã? Somos o quê, ponto 1? Purificados do pecado. Amém. E uma vez purificados do pecado, somos justificados. E uma vez justificados, somos feitos justos. E sendo justos, podemos adentrar a presença de Deus. Amém, irmãos? Podemos adentrar a presença de Deus. Por quê? Porque eu não tenho quem possa me acusar. Por isso Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que o quê? Estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, ou seja, eu posso adentrar a presença de Deus, porque não há nada que possa o quê? Me acusar. Porque o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Cristo me purificou, para que hoje eu pudesse entrar no Santo dos Santos, para poder adorar ao Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Por meio desse ministério de reconciliação, a pregação, proclamação, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Amém? Esse é o ministério que tem que ser propagado, que tem que ser divulgado. É que nós devemos todos os dias nos reconciliar com o Pai. Aqueles que são inimigas de Deus, que deixem aquilo que que causa
a inimizade com Deus. Deixe de lado aquilo que causa inimizade com Deus. De sorte que somos embaixadores. Olha só, irmãos. De sorte que somos embaixadores da parte de quem? De Cristo. Nós somos embaixadores, irmãos. Eu não sou embaixador da Igreja Bíblica Cristã. Eu não sou embaixador do grupo evangélico brasileiro. Não, irmãos, eu sou embaixador de quem? De Cristo. Porque Cristo morreu por mim, Cristo me salvou, me lavou, e Ele me fez, te fez uma testemunha. Para você ser uma embaixadora dele aqui nessa terra. Para você falar desse amor, dessa verdade. Para que as pessoas possam conhecer que Jesus Cristo as amou, as ama e as quer salvar. Amém, irmãos? E as quer salvar. Então nos tornamos, somos feitos embaixadores de Cristo nessa terra. Para o quê? Para levar, minha irmã, Deus abriu a porta para você. A revelação que eu tenho é que Jesus vai restaurar o seu casamento em 7 dias. Irmãos, eu não estou duvidando nada disso, tá bom? Mas é o que é mais enfatizado hoje, é isso. Né? Só que as pessoas ouvem isso e permanecem no quê? No pecado. E a minha pergunta é, como que Deus pode abençoar uma pessoa com esse tipo de visão e revelação se a pessoa permanece no pecado? No que aquilo vai fazer ela se consertar com Deus? Então, me pergunto se aquela revelação é divina ou é diabólica. Os irmãos estão me entendendo? Eu me pergunto. Porque as pessoas elas vão receber uma revelação na igreja, só que a revelação não é aquela revelação que vai levá-la ao conserto com Deus, mas apenas trazer uma esperança, uma certa paz, de que ela pode ter uma casa, um carro, isso, aquilo, só que ela pode continuar ainda não sei o quê. Pecado. Porque eu vou ter a sensação, poxa, cometi pecado, tô fazendo as coisas erradas, Deus está falando comigo, vai me abençoar. Poxa, Deus vai me abençoar, bem. Então, ou seja, não tem o quê? Não tem problema viver assim. Deus me ama assim, então, vou continuar. Vou continuar mentindo, roubando, vou continuar aqui prejudicando as pessoas. E Deus está revelando ainda coisas boas. Sabe, irmãos, a gente tem que o quê? É de Deus mesmo ou é algo maligno? Porque é uma grande diferença entre profecia, revelação divina e adivinhação. Os irmãos estão entendendo? Há uma grande diferença. Então a gente tem que ir muito para a palavra. Então, o Senhor nos fez embaixadores dessa reconciliação. Deus não quer te reconciliar por meio, olha, eu quero que você venha a mim, mas aí eu te dou a casa, você vem até mim. Não. Cristo já te deu, irmãos. Cristo deu a cada um de nós aquilo que para nós é tudo. Tudo que nós precisamos, Cristo já o quê? Deus já deu. Tudo que nós precisamos, Deus já deu. Aquilo que você precisava, aquilo que eu precisava, Deus já deu, irmãos. E o que Deus deu? Deu Jesus. Para salvar a mim e salvar a você. Ele deu Jesus. Era o que a gente precisava. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? O que adianta? Então, o que adianta eu ter riquezas, ter ouros, tesouros dessa terra e no final ser contado entre os mortos? Um rico disse, né? Olhou para os seus bens, falou assim, olha, estou ficando já velho, vamos fazer o seguinte, eu vou destruir tudo que eu tenho, vou construir maiores e vou juntar o máximo que puder, depois eu vou sentar e vou dizer o quê? Minha alma, agora o quê? Descansa e se alegre. Aí veio a voz, o quê? É louco? Se essa noite te pedirem a tua alma, o que tens preparado e por quê? Para quem será? Nós já paramos para pensar, se Jesus, se hoje for a nossa senha, se a nossa senha for hoje, irmãos, se a sua senha for hoje, para quem é a tua alma? A sua alma está preparada para quem? Você está preparando para se encontrar com quem? Já parou para pensar? Porque a gente não para pensar nisso. A gente para pensar, poxa, meu marido, meu filho, meu trabalho, nossa, amanhã já é segunda. Mas você já parou para pensar o que você, para quem você está preparando? Você está se preparando para se encontrar com quem?
aquele que não se prepara ou não se consagra para se preparar para se encontrar com Deus, esse é um quê? É louco. É louco, é maluco. Como diz a palavra. Versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Depois a gente desce. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, o que, irmãos? Rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, de Cristo, que vos o quê? Olha só que mensagem forte. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse a vocês, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que da parte de Cristo vos reconcilieis com quem? Com Deus. Ou seja, aceitem Jesus de fato e de verdade como Senhor e Salvador e abandone os seus pecados. E abandone os seus pecados. E abandone as suas imundícies. Atos capítulo 2, versículo 22. Essa era a mensagem que Jesus estava dando, irmãos. Que Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o mundo assim se arrependesse dos seus pecados. Amém, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 22. Tá. Atos 2, versículo 22. Olha só. Atos 2, versículo 22. Homens israelitas. Aqui o discurso de Pedro, né? Diante dos judeus ali, na celebração do Pentecostes, né? Das festas. Estavam todos reunidos ali. Então Pedro foi investido do Espírito Santo, de poder, com fogo, com os demais que estavam ali. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Pedro aproveitou aquela oportunidade para poder falar isso aqui, ó. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pela mão dos injustos, ao qual Deus excitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do futuro de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus excitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: o quê? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome
vossos pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, arrependei-vos. Pedro não falou, não, está tudo bem. Não, fica tranquilo. Não, Pedro falou, olha, vocês reconhecem o mal que vocês fizeram? Então agora o quê? Arrependam-se. Arrependam-se e sejam batizados, para que assim o dom do Espírito Santo seja derramado sobre vós. Essa é a mensagem que foi pregada pelos apóstolos. É a mensagem que Jesus deu aos apóstolos, os apóstolos passaram à igreja. Que nós devemos nos arrepender, porque é a maneira de nos reconciliarmos com o Pai, com Jesus, por meio do arrependimento, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Amém. João capítulo 3, versículo 15. João 3, versículo 15. Eu vou ler aqui o 12:40 e... deixa eu ver aqui. O 12:44 ao 46. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Amém? Aí João capítulo 3, versículo 15. Jesus falando a Nicodemos, né, que era um grande mestre, conhecedor da lei. Jesus disse a Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o quê, irmãos? Mas para que o mundo fosse o quê? Então veja que Jesus aqui, pelo menos no capítulo 12, ele só reforçou aquilo que ele disse a Nicodemos. Que Deus não enviou Jesus ao mundo para condenar o mundo, mas para que antes o mundo tivesse a oportunidade de se salvar, das pessoas se salvarem. Lembra da arca? A arca foi construída, mas as pessoas deram ouvido a Moisés? Oh, perdão. Perdão, irmãos. A Noé? Deram ouvido a Noé? Hebreus vai dizer que Noé foi pregador do quê? Noé, enquanto construía a arca, ele pregava, pedindo para que as pessoas deixassem a maldade, deixassem a corrupção, mas elas não deram o quê? Atirando de louco. Esse velho deve estar doido. Esse velho deve estar maluco. E ninguém entendeu nada até que se fechou o quê? A porta. Quando fechou a porta, aí eles viram que era tarde demais. Então, Jesus, irmãos, é essa arca. Ela está disponível para todos. Só que para entrar nela, para entrar na arca, não é a força, é por o quê? Por escolha. Você tem que escolher. Você tem que crer. Você tem que aceitar. Você tem que seguir a Jesus. Você tem que tomar a sua cruz. Amém? Lembra que Deus ele disse: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Digo a vocês, porém, que escolham o quê? A bênção. Ou seja, é uma escolha que cada um tem que fazer. Eu não posso escolher pela minha esposa ou pelos meus filhos. Cada um escolhe seguir a Cristo ou não. Porque a cruz é individual, irmãos. Eu não posso carregar a sua cruz. É você que tem que negar a si mesmo. É você que tem que tomar a sua cruz dia após dia e seguir a Jesus. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, é você que tem que estar comprometida com Cristo. Então, Cristo não veio para destruir o mundo, mas antes para salvar. Não veio para condenar, mas para salvar. Versículo 18. Quem crê nele, não o quê? Não é julgado, não está condenado. Mas quem não crê, já está o quê? Julgado ou condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio aonde? Ao mundo. E os homens amaram mais o quê? Porque as suas obras eram más. Então veja que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Jesus é a luz dos homens. Mas os homens não amaram a luz. Não amaram a Jesus. Mas antes amaram o quê? O mundo, as trevas. E aqueles que amam as trevas, aqueles que amam o mundo, ou seja, como vai dizer aqui, ó, no versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, aqueles que não querem vir para a luz é porque querem continuar no quê? No pecado. Querem continuar na iniquidade.
Só que Deus é luz, Cristo é luz, irmãos. E nós precisamos também andar nessa luz. E aqueles que não andam na luz é aqueles que vivem no pecado. E serão condenados porque estão rejeitando o que, irmãos? A palavra. E rejeitando a palavra, estão rejeitando o Filho. Amém? João capítulo 12, versículo 50. Aí eu já vou encerrar, irmãos. João 12, versículo 50. Os irmãos encontraram? Versículo 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. E a palavra que tenho pregado é essa, que há de julgar no último dia. Porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E eis que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então veja que a palavra de Deus é uma das testemunhas de acusação no dia do juízo. Hoje ela nos dá salvação. Hoje a palavra de Deus nos dá vida, porque nos mostra Cristo. Mas aqueles que rejeitarem essa vida, rejeitarem a palavra, no dia da condenação, mas por que você é condenado? Você rejeitou o quê? A vida. Você rejeitou a oportunidade de salvar. Você teve a oportunidade, mas você não quis. Você rejeitou o meu filho, e quando você rejeitou o meu filho, você rejeitou a mim. Então não tem como você ser salvo. Os irmãos estão compreendendo? Porque a pessoa rejeitou a palavra do conserto, a palavra da reconciliação. João capítulo 15, versículo 1. Aí a gente vai se preparar para a ceia. João capítulo 15. Os irmãos já abriram? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pelo que, irmãos? Estais em mim, e eu o quê? Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado aonde? Como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vos estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu o quê? Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu, ou seja, o modo de permanecermos no amor de Deus, de Cristo, é guardando os seus mandamentos. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo ou a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vos o quê? Ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus Amigos. Vós sereis meus amigos. Fazei o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome vos pedires ao Pai, ele vos conceda. E isto vos mando, que o quê? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria, e o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo o quê? Lembrai-vos, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, se guardares o quê?
também guardarão a vossa. Ou seja, a perseguição vai vir por meio daqueles que guardam o quê? A palavra. Porque verdadeiramente são filhos de Deus, amam a Cristo. E aqueles que amam a Cristo receberam a vida. Amém, irmãos? E aqueles que desprezam a palavra estão desprezando a Cristo, estão desprezando a Deus, estão desprezando o presente da reconciliação, a graça da reconciliação que nos dá a vida eterna. Então, que nenhum de nós, irmãos, desprezemos o quê? A palavra. Nenhum de nós, mas antes mostremos o nosso amor para com Cristo, guardando o quê? Os seus mandamentos. Amém? Amando uns aos outros, fazendo o bem, procurando ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Amém, irmãos?